Jesus, tu és o pão que alimenta, o verbo que desceu do céu. Venha ser o teu coração com teu amor. Abraçar-me, curar-me, curar-me, ungir-me, ungir-me, e tocar-me, tocar-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir o teu respirar, tirar do corpo a minha fé, te adorar. Jesus, tu és o pão que alimenta, o verbo que desceu do céu. Venha ser o teu coração com teu amor. Abraçar-me, abraçar-me, curar-me, curar-me, ungir-me, vem sobre mim com teu manto, vem com a glória, pois a pecado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto. Abraçar-me, abraçar-me, curar-me, curar-me, ungir-me, ungir-me, e tocar-me, tocar-me. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nesse dia que nós lembramos que Jesus Cristo venceu a morte, Ele está vivo e está entre nós. Gostaria de estar deixando um texto de Lucas capítulo 24, versículo 1 em diante. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Glórias a Deus, porque Jesus venceu, Ele está em nós, Ele vive em nós,
Ele tem nos transformado, Ele tem transformado vidas e tem transformado também a sua vida. Se você ainda não tem sido transformado pelo Senhor, tem feito uma decisão por Jesus, faça hoje. Queremos orar nesse momento, queremos pedir que o Senhor esteja abençoando esse momento na presença do Senhor, que o Senhor venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo vive, porque Ele venceu a morte, e nós podemos estar aqui como igreja, estamos em pé, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, e temos essa liberdade para cultuar a Ti, para reconhecer que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ti. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, porque através de Cristo Jesus nós temos o livre acesso e podemos ter a certeza que nós estamos contigo. Continue, Senhor, abençoando esse momento na Tua presença. Continue abençoando cada um que vai estar ouvindo esses louvores, ouvindo a Tua palavra. Venha falar conosco, venha, Senhor Deus, nos despertar, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, venha falar conosco, em nome de Jesus. Nós declaramos vitórias em nome de Jesus. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.
Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos abrir a palavra do Evangelho de Lucas 24, continuação. Os discípulos no caminho de Emaús, 2 discípulos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Ele lhes perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já eis que o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão e abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e os reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. Irmãos, gostaria de estar falando nessa noite sobre qual tem sido o impacto da ressurreição de Jesus Cristo para esses discípulos, como para cada um de nós. Creio que essa foi a melhor notícia que jamais alguém poderia ter ouvido, que Jesus Cristo
havia ressuscitado. Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele ressuscitou e vive entre nós. Nós pregamos que Cristo, ele está vivo e vive entre nós, está entre nós. Irmãos, eu gostaria de estar colocando aqui 3 pensamentos. A importância da ressurreição de Jesus, primeiramente, as evidências de sua ressurreição e o impacto da ressurreição de Jesus. A importância da ressurreição de Jesus. Cristianismo não se pode existir se Cristo não tivesse ressuscitado. Com a ressurreição de Cristo, a igreja fica em pé. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a igreja jamais existiria, jamais teria prevalecido. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. A nossa fé, ela não é em vão. Porque Jesus Cristo ressuscitou, os nossos pecados são perdoados. Porque Jesus Cristo ressuscitou, a nossa pregação, ela é poderosa, ela é frutífera, ela vai produzir frutos. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, o nosso testemunho acerca desse fato é verdadeiro. Porque Jesus Cristo ressuscitou, os que dormiram em Cristo, um dia vão ressuscitar em glória. Porque Jesus Cristo ressuscitou, ele garante para nós uma vida eterna nos céus, a qual ele foi preparado para cada um de nós. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós podemos vencer o mundo e podemos estar com ele um dia. O nosso último endereço não é a sepultura. A morte não tem a última palavra. Então nós vamos a Deus porque Jesus ressuscitou, e nós podemos ter certeza que todos nós podemos vencer o pecado, podemos vencer o mundo. Essa é a importância, porque Jesus Cristo, ele venceu, e nós podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele vive em nós, está em nós. Quando nós pensamos agora sobre as evidências de sua ressurreição, para alguns críticos liberais, muitos acham que ele não morreu, ele desmaiou na cruz. Alguns dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus naquela cruz. Alguns dizem que foi um túmulo errado, mas na verdade Jesus Cristo, depois dessa morte, depois que ele ressuscitou, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Maria Madalena, e apareceu a todos os outros demais discípulos, e apareceu a muitas pessoas. Ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 7, nós encontramos um texto que o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e depois o apóstolo Paulo falou que também foi visto por mim. Isso é as evidências que Cristo, ele ressuscitou. E o próprio apóstolo Pedro, depois, na descida do Espírito Santo, em Atos 2, quando ele começou a pregar a palavra de Deus, diz ali que as pessoas chegaram a perguntar: o que faremos
Irmãos, o apóstolo Pedro, ele fala: arrependei-vos, cada um dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. E naquele dia, diz a palavra que depois que a mensagem que o apóstolo Pedro pregou, que Jesus havia ressuscitado, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Essa é uma grande evidência, porque a igreja triunfou, a igreja se espalhou, hoje está entre nós, e nós temos ouvido a sua palavra. E por último, eu gostaria de estar falando sobre o impacto da ressurreição de Cristo. Antes, com a vida desses discípulos, diz ali no versículo 14, que esses dois discípulos estavam a caminho de Emaús, e eles conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Diz ali que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu ao lado deles e estava caminhando com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então seus olhos estavam cegos a respeito da sua companhia. Eles não conseguiam ver quem estava ao seu lado. Os seus olhos também estavam tapados a respeito das Escrituras. Ali no versículo 25, Jesus próprio fala para ele: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então os seus olhos desses discípulos estavam tapados, eles não sabiam mas eles não conheciam o Velho Testamento, que profetas falaram a respeito da ressurreição de Jesus, que Jesus ia ressuscitar. E também os seus olhos estavam fechados a respeito desse testemunho dos irmãos. Versículo 22 a 24 ele diz: é verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então os seus olhos também estavam fechados a respeito do testemunho daquelas mulheres, que viram que o corpo dele não estava mais ali. Eles não acreditavam naquela conversa. E depois nós vemos no versículo 14, conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas, no versículo 20, e como os principais sacerdotes das nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então os seus pés estavam na estrada da fuga a respeito das evidências da sua ressurreição. Estava caminhando para Emaús, longe. Eles não tomaram posse da palavra que Jesus Cristo estava vivo, que Ele é a nossa esperança. E qual foi o resultado? No versículo 17, eles pararam entristecidos, ficaram parados, tristes. Que ponto chegou esse princípio? Depois no versículo 21 fala: ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Eles diziam: ele falou mesmo. No terceiro dia, mas nada aconteceu, não vemos nada. Hoje tem muitas pessoas que ainda não foram impactadas por aquilo que Jesus havia feito
lá na cruz do Calvário, na sua ressurreição. E depois nós queremos ver aqui qual foi o impacto da ressurreição de Jesus, que produziu na vida depois desses dois discípulos. No versículo 26 a 28 diz: porventura não convia que Cristo padecesse e entregasse a sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. No versículo 31, então se lhes abriu os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Os olhos desses discípulos se abriram pela explicação da palavra. Quando entendemos que nada foi por acaso, se você é um cristão, você pode, pela fé, abrir o seu coração, crendo na palavra de Deus. Diz ali em João 5,39: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Porque cuidai, nós podemos ter a vida eterna, porque ela mesma especifica de mim. A própria palavra de Deus, ela nos especifica de Cristo. Como a gente viu ali em Atos, capítulo 2, quando 3.000 pessoas se renderam ao pé de Jesus, quando 3.000 almas reconheceram, abriram seus olhos e reconheceram que Jesus de fato está vivo, que ele ressuscitou, ele havia subido aos céus. Corações abertos pela explicação da palavra. Quando Pedro explanou a palavra, aqueles discípulos entenderam. Quando você ouve essa palavra nessa noite, quando você ouve uma palavra, creia que Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra, que a sua palavra não é mentira. Deus não é homem para que minta, diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que Ele prometeu se cumpriu. Apóstolos, profetas falaram a respeito que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. De fato, aconteceu isso. E depois nós vemos outro impacto na vida desses dois discípulos. Eles, ali no versículo 29 e 32, mas ele nos constrangeu, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já se declina, e entrou para ficar com eles. E o versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? E aqui eles tinham corações ardentes pela comunhão de Jesus. Eles tinham vontade de estar em comunhão, estar com Jesus. E ardia no coração deles, diz ali que quando eles estavam ouvindo a respeito de Jesus, ardia no seu coração aquele desejo de estar com Jesus. E então vemos aqui que eles pediram: Senhor, fica conosco, já é tarde, nós queremos estar contigo em comunhão. Então eles tiveram o desejo de intimidade, de estar com Jesus. Portanto, nós precisamos ter corações ardentes, de estar em comunhão com Jesus, de estar cada vez mais um coração ardente, de estar tendo comunhão com Jesus, intimidade com Ele, de estar na presença dEle, de ouvir a sua voz, de estar ouvindo aquilo que Ele tem de melhor para nós. Esse é o desejo do Senhor, que nós tenhamos essa comunhão com Ele dia após dia. E por último, aqui nós vemos no versículo 33 ao 35. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como
fora por eles reconhecido no partir do pão. Os pés deles tiveram o desejo de proclamar sua mensagem para a ressurreição de Jesus. Fica conosco, já tarde eles falaram, queremos estar com você. E diz ali que depois que eles reconheceram que era Jesus sumiu da presença deles. Eles se levantam e vão e voltam para Jerusalém. E chegam lá diante de Pedro e os demais discípulos. E relatam aquilo que eles viram, que de fato Jesus havia ressuscitado. E anunciam aquelas boas novas, que Jesus havia ressuscitado. Portanto, hoje, todo dia da nossa vida, é o momento de nós abrirmos a nossa boca e dizer ao mundo que Jesus vive, que você também pode viver hoje, pode ter a salvação em Cristo, porque você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Até que ponto a ressurreição de Cristo tem impactado na sua vida? Até que ponto você tem reconhecido que Jesus Cristo veio e morreu e ressuscitou? Ele tem me perdoado, Ele tem transformado a minha vida. Há milhares e milhões de pessoas que foram resgatadas, remidas pelo sangue de Jesus. Se você ainda não tem tido um encontro com o verdadeiro com Jesus, reconheça hoje, se aproxima dele hoje, saiba que Ele quer salvar a sua vida, que hoje Ele quer transformar a sua vida. Entrega a sua vida hoje a Ele, dependa-se dele hoje. O impacto da ressurreição de Jesus para esses dois discípulos foi algo. No início parecia que eles não tinham entendido, não conheciam a palavra, não conheciam as leis do Velho Testamento, aquilo que os profetas falaram. Mas depois nós vemos que esses discípulos, eles depois abriram seus olhos e viram que eles precisavam de Jesus. Quero dizer a você que você abra os seus olhos espirituais. Deixe o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais para que você possa entender que Jesus Cristo vive, que Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. Vamos depender do Senhor. Vamos abrir nossos olhos espirituais. O impacto da ressurreição de Jesus Cristo foi grande com os discípulos. Quando ali a igreja iniciou, e depois os discípulos foram perseguidos, a igreja se espalhou quase toda a Europa naquela época. E hoje estão em todo lugar e tem impactado vidas. O Senhor tem transformado vidas e continue transformando vidas para a glória de Deus. Você também pode hoje ser impactado por essa palavra. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Deixe que Ele venha fazer parte da sua vida. Abra o seu coração. Peça ao Espírito Santo desvendar, tirar toda cisto ou algo que esteja impedindo você enxergar que Jesus está muitas vezes andando com você, ao seu lado. Muitas vezes você que já entregou a sua vida a Jesus, muitas vezes Jesus está andando com você, mas você muitas vezes está com seus olhos vendados. Muitas vezes você percebe que parece que Jesus não está comigo, mas no momento mais difícil Jesus está muitas vezes carregando a sua vida. Ele está com você. Gostaria de estar orando por você. Gostaria de estar entregando a sua vida, a sua família na presença de Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha impactar nossas vidas, que Ele venha abrir nossos olhos espirituais, Ele venha nos desvendar tudo aquilo que está
nos impedindo de enxergar que Jesus Cristo, Ele é verdadeiro, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele vive, Ele quer salvar você, Ele quer transformar a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo plano maravilhoso de Jesus Cristo, ter enviado seu Filho Jesus para esse mundo. Nós te louvamos porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele intercede por nós lá nos céus, está à destra de Deus. Oh Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque encontramos em Cristo a salvação. Senhor, vai tirando tudo aquilo que está impedindo as pessoas de enxergar que existe algo melhor nesse mundo. Que Jesus Cristo quer ser o Senhor, o Salvador da nossa vida. Ele quer tirar tudo aquilo que está vendando nossos olhos. Abre nossos olhos espirituais. Toda venda, Senhor, que está diante dos nossos olhos. Quantas pessoas não creem, não acreditam que Jesus Cristo vive, que quer transformar as suas vidas. Ó, Espírito Santo vai despertando agora, vai tocando agora, em nome de Jesus. Permita que haja um toque no teu Espírito, Senhor. Permita que vidas possam ser despertadas, possam ser movidas pelo teu Espírito, que haja salvação, que haja transformação, que haja cura. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, também nesse momento está pedindo que o Senhor esteja socorrendo aqueles que estão no leito do hospital. Senhor, vai levantando aquele que está caído, aquele que está tendo respiração, vai trazendo respiração, vai trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoe cada um de nós, nos guia, nos abençoe. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, derramando da tua graça, derramando da tua unção, derramando, Senhor, das tuas bênçãos. Nós te louvamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Nós pedimos, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos louvar a Deus. Nós, em continuação, queremos glorificar a Deus, porque Ele vive. Amém. Graças a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo por ar? Ele é tão sábio, ensinamento. Ele é tão manso, ele é tão
tua